Primeiro caso: o gato preto. Meu nome é Rose e esse relato que eu vou contar para vocês aconteceu de verdade. E eu nunca vou me esquecer disso. Então, você pode acreditar em cada palavra que vai ouvir aqui. Eu simplesmente amo gatos. Sempre os amei, desde a minha infância até os dias de hoje. Meu filho sempre me diz que os gatos, de alguma maneira inexplicável, sabe quem gosta deles e quem pode lhes ajudar quando estão famintos, doentes ou feridos. Talvez ele esteja certo. Gatos de rua constantemente aparecem na varanda da minha casa, parecendo mesmo saber que eu vou alimentá-los e limpá-los antes de permitir que eles saiam de novo. Então, eu sempre procuro ter em casa alguns itens que me ajudam a tratar deles. Tenho geralmente spray antipulgas, remédio para vermes, alguma pomada antibiótica, latinhas de ração e outras coisas para quaisquer necessidades relativas à fome, parasitas ou doenças que os meus amiguinhos felinos possam ter. É interessante que, às vezes, aparece algum gato que fica um bom tempo vivendo conosco antes de decidir ir embora. Isso pode durar alguns dias, semanas, meses. A história que eu estou prestes a contar é sobre um desses amiguinhos que fez parte das nossas vidas por um tempo. Um que veio da rua para transformar decisivamente as nossas vidas e ficou o tempo suficiente para mudar totalmente o nosso modo de pensar no sobrenatural. Nós dois, meu filho e eu, moramos em um péssimo apartamento por cerca de 2 anos. O edifício ficava na periferia de uma cidadezinha do interior da região central do país e bem próximo a alguns sítios e fazendas. As pessoas que habitavam em uma das grandes cidades vizinhas quase sempre vinham à nossa pequena e pacata cidade para abandonar os animais que já não queriam mais. Os sítios e fazendas tinham vários cães e gatos nos seus celeiros, que chegavam dessa maneira, rejeitados e desamparados. Nosso síndico, que também era o dono do apartamento em que nós morávamos, odiava animais, tanto que não era permitido ter qualquer tipo de animal no prédio. Além disso, ele era suspeito do desaparecimento de vários animais da vizinhança. Era uma pessoa bem ruim mesmo. Eu, certa vez, ouvi pessoalmente uma conversa onde ele se gabava de ter dispersado a tiros um bando de gatos de rua e de soltar o cachorro de uma vizinha. Então, sempre que um gato aparecia na varanda do nosso apartamento, eu o alimentava e tratava dos seus ferimentos da melhor forma possível, mas nunca permitia que eles entrassem e ficassem conosco por causa do síndico. Após completarmos 1 ano de moradia naquele local, um certo dia, nos apareceu um gato completamente preto. O felino começou a visitar meu apartamento todos os dias, mas só vinha de noite, como se de fato soubesse que não seria visto pelo síndico. Meu filho o reconheceu e falou que já tinha visto ele em uma velha casa, uma casa abandonada a cerca de meio quilômetro de onde nós morávamos. Nós simplesmente concluímos que ele devia ser mais um dos gatos abandonados por donos irresponsáveis. Então, sempre o alimentávamos e, ocasionalmente, limpávamos ferimentos que ele apresentava, fossem ferimentos oriundos de brigas ou travessuras. Além disso, tratávamos seu pelo e tirávamos as pulgas e carrapatos da pele dele. Aquele gato, ele tinha uma coisa especial. Ele ficava ronrondo e se esfregando nas nossas pernas para que nós fizéssemos carinho nele o tempo inteiro. Ele era um animal adorável, meigo, amoroso, muito tranquilo. Nós normalmente procurávamos não nos apegar muito aos gatos que, ora, surgiam, com medo de que o síndico os descobrisse e os machucasse, ou que nós fôssemos até despejados do apartamento. Apesar de tudo, para esse gato, nós resolvemos abrir uma exceção. Ele era realmente muito especial. Meu filho até comprou para ele uma linda coleira verde fluorescente de poliéster, com um pequeno pingente no formato de um gatinho e um sininho que ficavam pendurados nela. E com a caneta vermelha especial para tecidos, ele escreveu a palavra gato. Colocamos a coleira nele e pronto. Ele agora estava batizado e se chamaria Gato mesmo. Nós achamos que Gato era o nome ideal para ele, pois acreditávamos que ele não iria querer algo mais chique. Ele estava radiante, maravilhado com a sua coleira nova, e o nosso relacionamento com ele estava formidável.
Agora, nós tínhamos um gato para brincar, acariciar, e embora ele aparecesse sempre após o pôr do sol, nós estávamos sempre esperando por esse momento. Ele tinha comida todas as noites quando chegava ao nosso apartamento, e ainda assim era livre para ser um gato como outro qualquer, e ir para onde ele quisesse. Graças a Deus, o síndico nem tinha ideia da sua existência. Dessa maneira, o gato continuou com a sua visita noturna por vários meses. Sempre que ficava escuro, ele começava a arranhar a porta da varanda de um jeitinho que só ele sabia fazer. E também ficava miando, até que nós abríssemos a porta para ele entrar e ser acariciado. Se nós ficássemos fora de casa até tarde, ele esperaria na varanda até chegarmos. Comia sua comida, aproveitava nossos carinhos por um tempo e seguia o seu caminho. Alguns meses mais tarde, eu decidi voltar a estudar e fazer um curso superior para ter mais oportunidades de trabalho. Então, nós tivemos que nos mudar de apartamento para poder morar com alguns parentes. Assim, eu não gastaria com aluguel e poderia investir nos meus estudos. Meu filho não queria ir embora e deixar o gato para trás, e me implorou para o levarmos conosco. Eu tive que ser bastante enérgica com ele porque nós não poderíamos simplesmente levar um gato para a casa dos outros. Mesmo sabendo disso, em todas as noites quando o gato chegava, eu podia sentir que estava fraquejando e amolecendo. Assim foi, até que uma certa noite o gato não apareceu. Claro, nós ficamos esperando por ele durante um tempo, mas como ele não vinha, fomos para as nossas camas dormir. Ele também não veio na noite seguinte e nem na outra. No dia seguinte, após a terceira noite sem vermos o gato, nós começamos a colocar todas as nossas coisas em uma pequena caminhonete alugada. Nós nos mudaríamos no dia seguinte de manhã bem cedinho. Naquela noite, meu filho e eu fazíamos o jantar pela última vez naquele apartamento. O velho fogão de gás encanado nunca tinha funcionado direito. Toda vez que nós o utilizávamos, era necessário acender suas bocas com um fósforo e mesmo assim geralmente ficávamos vários minutos tentando fazer isso. Conversávamos sobre a nossa mudança de casa, de como ia ser bom morar em um lugar onde o fogão funcionasse direito e fosse mais fácil de usar. Eu coloquei uma pizza congelada no forno para jantar e então ficamos fazendo horas sentados na mesa da cozinha. Começamos a jogar cartas enquanto esperávamos a pizza ficar pronta. Uma pequena mesa dobrável, 2 cadeiras do mesmo tipo, copos, pratos e talheres descartáveis. Era tudo que tinha sobrado no apartamento. O resto já estava todo arrumado na caminhonete. Nosso planejamento incluía comer a pizza, pernoitar ali mesmo no chão em sacos de dormir e depois ir embora já de manhã cedo no dia seguinte. Mas, se possível, antes do nascer do sol mesmo. Poucos minutos após colocarmos a pizza no forno, enquanto estávamos conversando sentados à mesa, meu filho e eu ouvimos o mesmo som simultaneamente. Era um som muito familiar e inconfundível. Era a porta da varanda sendo arranhada por ele. "É o gato!" gritamos ao mesmo tempo. Meu filho e eu pulamos rapidamente das nossas cadeiras, onde estávamos sentados, e fomos correndo para a sala abrir a porta e saudar o nosso amiguinho sumido. Ficamos lá fora na varanda brincando com ele por um bom tempo. "Nós estávamos preocupados com você", falou meu filho enquanto o gato esfregava a cabeça no rosto dele. Verifiquei que ele estava bem. Se tinha feridas, se ainda estava com a coleira que meu filho havia colocado no seu pescoço, eu verifiquei tudo e tudo parecia normal. Ainda estávamos lá fora, coçando suas orelhas, quando subitamente veio um grande clarão de dentro da cozinha do apartamento, seguido por um forte barulho. O fogão da cozinha havia simplesmente explodido. Os bombeiros vieram rapidamente e apagaram o fogo. A companhia de gás também veio logo e fechou o encanamento. Analisando os destroços do fogão, os bombeiros constataram que aquele acidente até demorou para acontecer e que nós tínhamos muita sorte por estarmos vivos. A mesa e a cadeira que estavam na cozinha ficaram totalmente retorcidas e queimadas. Haviam cacos de azulejo por todo lado. Se nós estivéssemos lá naquele momento da explosão, estaríamos muito feridos, com queimaduras graves. Ou poderíamos até ter morrido ali mesmo, na hora. Enquanto os bombeiros estavam em casa, o meu filho continuava o tempo todo com um gato no colo, coçando suas orelhas. Ambos ficamos em estado de choque, mas meu filho parecia ainda mais desconcertado com o acontecimento. Se o gato não tivesse chegado ali na varanda naquele exato momento, meu filho estaria marcado pelo resto da vida, com cicatrizes que atingiriam todo o seu corpo, ou até coisa pior.
Foi naquele momento de bagunça e transtorno que eu me decidi. Nós tínhamos uma velha caixa de transporte para gatos, guardada desde que nós tínhamos morado em uma casa que permitia a presença de animais. Estava guardado para caso a gente precisasse algum dia. Estava na caminhonete no estacionamento do prédio, e eu fui até lá buscá-la. Coloque o gato dentro da caixa agora mesmo, pois nós vamos levá-lo conosco. Falei enquanto meu filho sorria entusiasmado, sabendo que seu amigo não ficaria mais para trás. O sininho da coleira soava enquanto meu filho colocava o gato da caixa e trancava bem a sua portinha. O que tinha sobrado na cozinha do apartamento havia sido completamente destruído. Estava tudo em ruínas. E como o restante da mudança já estava na caminhonete, decidimos que seria muito melhor ir embora naquela noite mesmo. Entramos na caminhonete e colocamos a caixa de transporte no banco, entre meu filho e eu. Enquanto eu ligava o veículo, coloquei o dedo dentro da caixa através da abertura da portinha e comecei a coçar a orelha do gato. Eu podia ouvi-lo ronronando. É, gato, você finalmente está vindo com a gente. Você salvou as nossas vidas, eu falei para ele. Nós nos despedimos dos vizinhos e dirigimos um tempo pela rua. Continuamos até chegar a uma placa de parada que tinha na entrada da estrada. Então, eu vi algo que fez o meu coração gelar. Estava bem escuro no acostamento da estrada, mas eu pude ver que tinha um pobre gato atropelado no chão. Eu falei para o meu filho ficar na caminhonete me esperando e saí para olhar de perto, para ver se eu podia ajudar, se o gato ainda estava vivo e essas coisas. Notei que o seu pelo era negro e já se encontrava morto. Tinha sido atropelado há pelo menos uns 2 dias, pois seu corpo já estava em decomposição. Em volta do pescoço do gato havia uma coleira verde fluorescente e com um pequeno sininho e um pingente de gatinho. Puxando um pouco a coleira, eu pude ver as inconfundíveis letras do meu filho. Sim, estava escrito gato e em vermelho. Sem dúvida alguma, aquele gato morto era o nosso gato. Eu fiquei abalada. Como o gato podia estar ali morto, ao lado da estrada, ao mesmo tempo em que ele estava com a gente, com a coleira verde e tudo, dentro da caminhonete, dentro da caixa de transporte? Eu voltei às pressas para o veículo. Abri a porta com as mãos trêmulas, entrei na cabine e olhei para a caixa de transporte. A caixa continuava trancada, mas estava vazia. Nós realmente acreditamos que o gato voltou para salvar as nossas vidas. E depois seguiu em frente para o paraíso dos animais. Eu espero pelo dia em que todos nós poderemos nos encontrar novamente. Tenho certeza disso. Esse dia vai chegar. Segundo caso, entre a morte e o cão negro. O meu nome é Clara, tenho 25 anos e moro no estado de Pernambuco. O meu caso ocorreu há cerca de 3 anos e foi muito estranho e assustador. Acontece que a minha família, depois de muitos anos morando de aluguel, finalmente conseguiu comprar um apartamento recém-construído e bem legal, numa área bastante valorizada da cidade. Apesar do apartamento ser grande e espaçoso, a cozinha é como na maioria dos imóveis desse tipo, estreita e comprida, tipo um corredor mesmo. Houve um dia em que todos saíram para trabalhar, inclusive eu, e apenas a minha irmã caçula ficou, pois ela não estava se sentindo muito bem. Como eu voltaria cedo do serviço, ela acabou ficando sozinha mesmo, esperando até que eu chegasse. Nesse dia, a minha irmã tinha colocado uma panela de pressão no fogo para cozinhar feijão, mas como ela estava com um problema sério de enxaqueca, acabou tomando um remédio e foi deitar um pouco para esperar a dor passar. Nisso, ela acabou dormindo. Por volta das 2 da tarde, eu estava chegando do trabalho, e como o elevador que vinha da garagem do prédio deixava a gente mais perto da porta da cozinha, eu resolvi entrar por ali mesmo. Assim que eu abri a porta, comecei a escutar aquele chiado alto e estridente da panela de pressão no fogo, enchendo todo o local de vapor. Só que mesmo com aquela confusão toda, eu notei que tinha mais alguma coisa estranha ali na cozinha.
era um rosnado de cachorro que fazia um barulho ainda mais alto que o da panela de pressão. Eu deixei a porta aberta e entrei um pouco para visualizar melhor a situação e a área da cozinha. Então, vi a panela no fogo, fazendo aquele barulho terrível. E em frente ao fogão, bem no meio da minha passagem para dentro de casa, havia um enorme cão negro rosnando para mim. Outra coisa estranha é que nós temos uma cadela, pequena, branca e da raça Poodle. Ela estava parada na porta da cozinha do lado oposto de onde eu estava, ou seja, na porta que dava para a sala. Ela ficou ali, parada e olhando para mim com tristeza. E isso é uma coisa bem difícil de acontecer, já que ela é aquele tipo de cachorra que faz a maior festa quando a gente chega em casa. De repente, o cão negro começou a avançar na minha direção. Ele vinha bem devagar, mas com um olhar raivoso e sempre rosnando bastante. Eu simplesmente me virei, corri e bati a porta atrás de mim. Enquanto eu estava indo até a porta do elevador para chamar o porteiro pelo interfone, eu escutei um estrondo horrível dentro de casa. Logo após isso, o vizinho do apartamento ao lado saiu e nós entramos em minha residência. A cozinha estava toda suja de feijão. Havia pedaços de azulejo de parede por todo o local, vários cacos de vidros espalhados. E bem na frente da porta da cozinha, onde eu estava há poucos segundos, encontrava-se a panela toda amassada e retorcida. Até o piso estava quebrado. Olhamos por todos os lugares do apartamento e, estranhamente, não havia nenhum sinal do cachorro negro. Obviamente, nessa hora, a minha irmã acordou assustada com o barulho, e até a nossa cadelinha, ainda meio tonta com o estrondo que escutou, veio fazer festa pra gente. Dizem que o avistamento de cães negros não é um bom sinal, que estão ali como presságio de desastres e mortes, e que eles são de mau agouro. Mas eu só tenho uma certeza: se não fosse por aquele cachorro, eu não estaria aqui hoje contando essa história.